Ao iniciar-se a grande tribulação, líderes mundiais lutam em lidar com o aumento das calamidades. Enquanto isso, verdadeiros cristãos dedicados a Deus experimentam o maravilhoso poder do Espírito Santo. Após estas coisas, eu vi outro anjo que vinha do céu, e a terra estava iluminada por sua glória. Este grande poder que iluminava o povo de Deus é o próprio Santo Espírito. Em santa confidência, eles testificam de Deus, intervindo pelas igrejas e também chamando os perdidos para Cristo. Eles permanecem firmes na palavra do Senhor e exortam todos ao arrependimento e obedecerem os mandamentos de Deus. Numa atmosfera de reavivamento, agita-se a terra. O Santo Espírito compele ministros e membros de igrejas a juntos trabalharem intensamente pelo Salvador. Ao se manifestar o trabalho do Santo Espírito, realizações de ocultismo também se intensificarão. Demônios caídos aparecerão a muitos, disfarçados de queridos seus que já morreram, ou personagens bíblicos do passado. Eles falam de paz e esperança, porém apresentam doutrinas contendo erros perigosos e sutis. Sobre estes a Bíblia nos alerta, porque estes são espíritos do mal, realizando milagres. Como você pode imaginar, estas manifestações supernaturais influenciarão muitos e são poucos os que estão preparados a se opor. A esta altura, famílias e igrejas tornaram-se ineficazes no combate a esta crescente onda de fraqueza global. Em meio a este tumultuado ambiente político e social, as pessoas desesperadamente procuram um caminho para combater esta onda universal de imoralidade. Líderes políticos e religiosos apelam por seus constituintes, pedindo por medidas legais a restauração dos princípios de Deus e a paz na terra. Como resultado desta pressão enganosa, os governantes aprovam leis que conflitam diretamente com as leis de Deus. Mas esta não é a primeira vez que isso acontece na história. Certamente você se recorda da familiar história de Daniel capítulo 3. Quando o rei de Babilônia, Nabucodonosor, ordenou a todos no seu reino que se curvassem e adorassem aquela enorme estátua de ouro que ele construíra. Entretanto, 3 jovens hebreus sabiam que essa ordem estava diretamente em contradição com o segundo mandamento sobre idolatria. Determinados em serem fiéis a Deus, recusaram adorar a estátua. O rei ordena furioso que sejam lançados na fornalha ardente, mas Deus miraculosamente interveio e salvou suas vidas. Depois, a história de Daniel na cova dos leões. Você se recorda do rei da Pérsia criando uma lei que proibia todos de adorarem qualquer deus, senão ele, por 30 dias? Mas Daniel sabia que obedecer esta lei seria uma violação do primeiro mandamento de Deus. Destemidamente, Daniel segue sua vida, orando diariamente a Deus, mesmo colocando sua vida em risco. Os inimigos de Daniel rapidamente denunciaram ao rei, que relutantemente teve que fazer cumprir-se a lei, lançando-o na cova dos leões. Mas novamente, Deus intervém com seu poder e miraculosamente poupa a vida de Daniel. Da mesma forma, nos tempos do fim, Apocalipse prediz que o poder do mal obrigará governantes de todo o mundo a endossarem leis que definam como as pessoas adorarão a Deus. Estas leis irão aparentemente promover a moralidade, mas na realidade, elas preparam o mundo para aderirem à marca da besta e o anticristo. Porque falsos cristos e falsos profetas surgirão, e farão milagres e sinais maravilhosos para enganar, se possível até os salvos. Durante este período de crescentes crises, quando o mundo estiver desesperadamente buscando alívio e procurando uma estabilidade global, a ajuda virá de uma forma surpreendente. Em várias partes, por todo o mundo, se ouvirá: Jesus voltou! Jesus voltou! Um radiante e carismático ser se diz o Filho de Deus. Um exército de jornalistas se amontoa para ver este que realiza milagres sobrenaturais. Eles o ouvem repetir as mesmas palavras que Jesus falou nas Escrituras. Este evento será transmitido ao mundo via satélite. Milhões serão enganados com esta aparição, como sendo cumprida a profecia de que todo olho o verá. Inúmeras religiões estão ansiosas na expectativa por um Salvador. Então este deslumbrante ser aparenta ser a resposta às suas orações. Mas a Bíblia nos alerta em 2 Coríntios que Satanás pode transformar-se num anjo de luz.
Infelizmente, não será Jesus quem o povo receberá de braços abertos, mas sim Satanás, disfarçado como filho de Deus. Fazendo isso, o mal será capaz de unir o povo em todo o mundo e reconfirmar seu falso sistema de adoração. Assim, o mal concretiza a maior fraude que jamais se viu sobre a raça humana. A fraude satânica prova ser uma poderosa e motivadora força para o mundo. Muitos dos líderes espirituais aceitam este grande impostor, bem como o falso sistema de adoração que ele propõe. Com a intensificação das calamidades, líderes religiosos creem que o tempo não mais pode ser desperdiçado em convencer o mundo a aderir às doutrinas desse Messias contraventor. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nem todos serão enganados. Poucos serão aqueles que entenderão que a Bíblia havia alertado sobre esse incrível enganador, e eles sabem que o objetivo deste falso Messias é desviar o povo dos mandamentos de Deus. Mas essa não é a primeira vez que Satanás se apresenta como anjo de luz. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás apareceu a ele disfarçado como glorioso mensageiro de Deus. Mas o inimigo de Deus se revelou quando tentou a Jesus em desobedecer a palavra de Deus. Portanto, mais uma vez, usando a mesma tática, o mal tenta enganar o mundo a desobedecer a lei de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará ao outro. O mundo chegou a um momento decisivo em sua história. O falso Cristo e o conflito global estão dividindo o mundo em dois grupos distintos: aqueles que seguem a Bíblia e aqueles que seguem a besta. Ansiedade enche o coração do povo, e religião é o tópico supremo de todas as mentes. Entrevistas no rádio e TV, bem como nas cortes em debates, os verdadeiros seguidores de Deus serão levados diante os líderes mundiais. Ali apresentarão poderosas e eloquentes razões bíblicas para sua oposição, onde o falso sistema de adoração foi apresentado ao mundo. Os mandamentos de Deus e o que constitui a verdadeira adoração estarão ao centro de cada discussão. Movidos pelo poder do Santo Espírito, compelidos pelo argumento bíblico dos servos de Deus, milhares em todo o mundo converter-se-ão desde suas igrejas sem vida e se posicionarão junto aos impopulares, mas verdadeiros seguidores de Jesus. O que nos resta? Devemos obedecer a Deus ou ao homem, à tradição popular ou à Escritura, dividindo assim o mundo inteiro em dois grupos. De um lado, aqueles que receberam o selo de Deus, e do outro lado, aqueles que receberam o sinal da besta. Aquele que é injusto, siga sendo injusto. Aquele que é sujo, que siga sendo sujo. Aquele que é justo, que siga sendo justo. E aquele que é santo, que siga sendo santo. Este texto de Apocalipse antecede o próximo evento em que todo homem, mulher e criança fará sua final decisão, a favor ou contra Cristo. Ao lado de Deus estão aqueles que em fé observaram sua palavra, mesmo diante oposição. No outro lado, aqueles que escolheram a religião de tradições humanas. Assim como as portas da Arca de Noé fecharam-se instantes antes do dilúvio, a porta da graça será finalmente fechada para o mundo, e a graça de Deus não estará mais disponível para os perdidos. A segunda vinda de Cristo é iminente, mas primeiro, o mundo terá de atravessar as mais devastadoras pragas que jamais sobrevieram sobre a humanidade. Ouvi então uma voz vinda do templo dizendo aos 7 anjos: vai e derrama sobre os povos as 7 taças da ira de Deus. O primeiro foi e derramou a sua taça sobre os povos, e se viu uma ferida feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A esperança começa a ser massacrada quando as 7 pragas do Apocalipse 16 começam a cair no mundo numa sucessão rápida de eventos. Estes serão os mais horríveis flagelos jamais vistos pelo homem.
A primeira praga será extremamente dolorosa e provocará desmaios e agonizante sofrimento aos perdidos. Mais 6 devastadoras pragas rapidamente virão. O mar e os rios se tornarão em sangue. O sol terá tal força que provocará queimaduras com sua intensidade. De tal forma, praga após praga virão. O terror reinará, tornando o mundo inteiro prisioneiros do pânico. Durante este período, alguns dos salvos encontrarão abrigo em locais isolados e remotos, onde serão protegidos e mantidos por anjos do Senhor. Outros lançados em prisões, embora aparentemente abandonados pelo homem, não foram esquecidos por Deus. Os fiéis de Deus estarão protegidos das pragas, da mesma forma como os filhos de Israel foram preservados durante as pragas que caíram no Egito. Neste momento, os salvos passam por um momento de angústia em suas almas. O principal pensamento em suas mentes: estamos em paz com Deus? Finalmente, encontram paz em suas consciências, confiando nas promessas de Deus. Assim sendo, o dragão irou-se com a mulher e foi ao seu encontro para guerrear com os demais filhos dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Persuadidos pelo falso Cristo, os miseráveis perdidos têm como única esperança para alívio das devastadoras pragas a eliminação daqueles que se opõem a eles. Então a decisão é tomada para caçar e exterminar em apenas um dia o povo de Deus que teimosamente apegou-se às Escrituras. Assim sendo, o campo de batalha espiritual tem aqueles que seguem as tradições humanas e adoram a besta contra aqueles que amam a Jesus e obedecem os seus mandamentos. Esta é a batalha final do Armagedon, o mundo perverso que chegou finalmente ao limite da paciência de Deus. E finalmente o momento em que Deus entra em cena para resgatar os seus filhos fiéis.